Olá, esta é a missão 57, organizada pela Estação Espacial Análoga Habitat Marte. Esta é uma missão virtual e hoje nós teremos a apresentação de Natan dos Santos, né, que ele vai estar falando sobre o centro de lançamento. Um momentinho que eu vou tornar você anfitrião, Natan. Só um instante. Deixa eu mexer aqui na... Posso começar? Pode sim. Bom dia, eu sou o Natan Kozlowski e eu vou apresentar sobre o centro de lançamento. Esses são alguns dos tópicos que nós iremos falar. Primeiro, o design interno. O design interno ele vai ser um design circular, dividido em 3 pisos. O piso de baixo vai ser a área de lazer, onde terá a cozinha, as mesas, o jardim vertical, alguns sofás para o descanso e uma biblioteca. No segundo piso serão os dormitórios, com o banheiro, as camas e os armários para guardar os pertences pessoais. E no terceiro e último andar será o principal, será o centro de operação, onde terá a tela de controle da missão, a tela de controle principal, o centro de comunicação para manter a comunicação com a Terra e com a missão o tempo todo, e uma central de meteorologia. Terá alguns anexos externos também. Terá uma zona de lançamento de cerca de 2 km a 2,5 km de distância do centro de lançamento, por conta de toda a poeira que o lançamento levanta, por conta também do boom sônico e para evitar incidentes. Terá uma antena para nós não ficarmos dependentes somente do satélite, caso dê algum problema nós tenhamos a antena. Terá também um armazém de propelente a uma distância parecida da zona de lançamento, 2 km, por conta de evitar explosões, evitar incidentes. Algumas tecnologias serão necessárias, serão computadores, peças de hardware sobressalentes, uma antena, um no-break, que é para o caso de corte de energia. Nós teremos um no-break para impedir a perca de contato com a missão e com a Terra. Um SSD, que é um local de armazenamento, só que um pouco mais rápido do que um HD normal. Sensores meteorológicos para fazer toda a coleta de dados. Dispositivos portáteis para permanecer em comunicação e com a sua função a todo momento, mesmo na área de lazer. E uma biblioteca de códigos para, caso dê algum problema, não seja necessário reescrever todo o código. Tenha uma biblioteca que seja de mais fácil acesso. Alguns recursos que vão precisar ser transportados da Terra são os computadores, antenas, sensores e o no-break. E alguns que poderão ser produzidos. Essa produção provavelmente será pela impressora 3D, porém, como são peças de eletrônica, dificilmente elas conseguirão imprimir tudo. Então, seria mais como pequenas peças para essas peças, ou a carcaça, ou até utensílios que serão utilizados em outras áreas, como na cozinha e na biblioteca. A gestão. A gestão será por uma equipe de 4 pessoas, terá o comandante, o responsável pela comunicação, o mecânico e o especialista em meteorologia. O comandante será formado em engenharia computacional. A sua principal função vai ser comandar a equipe e resolver possíveis problemas que apareçam. Ele terá que ter um perfil de ser bom em trabalhar em equipe, ser um bom líder e ter uma solução rápida e clara de problemas. O mecânico será formado em engenharia espacial e sua principal função será consertar e manter o foguete e o centro de operação operante. Ele também será o responsável pelo propelente. Ele terá que ter um perfil que saber trabalhar com recursos escassos por conta de estarmos em Marte. O responsável pela comunicação terá uma formação em ciência da computação.
A sua função será manter contato constante com a Terra. Estando em Marte, é vital manter contato constante e inesgotável com a Terra. Ele também será responsável por informar e comunicar a tripulação de problemas ou da chegada de recursos. Ele terá que ter uma comunicação clara e eficaz. O especialista em meteorologia terá uma função de analisar os dados meteorológicos, analisar e divulgar os dados meteorológicos para o restante da tripulação. Alguns treinamentos que ocorrerão nesse centro de lançamento seriam a maioria dos treinamentos para emergência, como é o caso do treinamento em elétrica e o treinamento em computadores, para caso de ter algum problema no treinamento de emergência. Porém, o centro de lançamento será o responsável pelo treinamento dos astronautas que irão retornar à Terra. Esses são alguns vídeos úteis sobre o centro de lançamento. Tem uma animação de lançamento de pouso e retorno da Lua em Marte. É uma animação de como funciona, de como vai o pouso e o lançamento. A simulação de um pouso da Starship da SpaceX é uma simulação feita pela própria SpaceX, que é a Starship, a nave que, possivelmente a nave que levará nós para Marte. A filmagem de um pouso da SpaceX, um pouso vertical que ela fez, e uma animação de como funciona um propelente, de como funciona o combustível do foguete. Alguns dos recursos necessários para 2 semanas de isolamento serão 10 litros d'água e 2 quilos de pessoa por pessoa por dia. Para a equipe toda daria aproximadamente 40 litros d'água e 8 quilos de comida. Já para 2 semanas seria necessário cerca de 140 litros d'água e 28 quilos de comida por pessoa. Lembrando que nessa quantidade de água não está incluso somente a água para beber, também está incluso para banho e limpezas. Já a equipe toda consumiria cerca de 980 litros d'água e 196 quilos de comida. Algumas informações e orientações que o centro de lançamento fornecerá serão dados meteorológicos, porque em Marte ocorrem muitas tempestades de areia e eles conseguiriam prever com clareza e conseguir fechar tudo antes de acontecer alguma coisa pior. As informações de lançamentos e pousos de quando irão acontecer, a chegada de suplementos e o treinamento para o retorno à Terra, como eu já dito antes, e também será o centro de lançamento que terá a comunicação da estação com os familiares e amigos. Por conta da sanidade mental, será extremamente necessário eles poderem se comunicar com os familiares e amigos da Terra periodicamente. Alguns protocolos. Terá o protocolo de segurança, que basicamente será o protocolo para evitar problemas. Os protocolos específicos de cada função, por exemplo, o especialista em comunicação, ele ficará na comunicação pela maior parte do tempo. O meteorológico será coleta e edição de dados. Terá também as rotinas de microprodução de alimento, que será basicamente cuidar do jardim vertical e até mesmo cozinhar. As rotinas de entretenimento, que serão as rotinas lá no primeiro andar, que serão os descansos no sofá, a leitura, ou até mesmo algum jogo nas mesas. E o protocolo para impressão 3D, que será impressão de jogos, as cadeiras, mesas. Uma tecnologia da infraestrutura que poderia estar sendo utilizada na Terra é a MOXIE, que é uma tecnologia que já está a caminho de Marte, está no rover Perseverance, que ela basicamente transforma CO2 em oxigênio. Como a atmosfera de Marte é rica em CO2, cerca de 95% da atmosfera de Marte é CO2, ele vai coletar esse CO2 e transformar em oxigênio. Esse oxigênio poderá ser utilizado tanto para respiração quanto para fazer propelentes para o combustível do foguete. Esse MOXIE, ele já está a caminho de Marte, como já dito, e
ele consegue produzir cerca de 10 gramas de oxigênio por hora. Como esse é um modelo experimental, ele consegue produzir relativamente pouco. Porém, o responsável por essa parte da missão da NASA disse que quando pretenderem enviar mais humanos para a Terra, eles enviarão um MOXIE 100 vezes maior. Alguns resultados que vão impactar na vida, além claro, da criação de novas tecnologias, ele irá atraindo mais pessoas para a área da ciência, por conta de ser algo incrível. Todo mundo, quando vê algum lançamento na internet, quer parar para ver, porque é algo colossal e inimaginável. Alguns impactos que terão nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável serão a igualdade de gênero. Qualquer pessoa, qualquer raça, gênero, cor poderá trabalhar no centro de lançamento. Só será necessário ter os conhecimentos necessários. Indústria, inovação e infraestrutura, por conta de novas tecnologias que serão criadas. Consumo e produção responsável de combustíveis fósseis ou combustível do foguete próprio propelente. E o combate a alterações climáticas a partir do MOXIE. Essas são algumas das minhas referências. Eu usei basicamente o site da NASA e o da SpaceX. E esses são os meus contatos.